milionário, achava que sua esposa havia morrido, até encontrá-la catando comida do lixo com seu filho, Saulo. Benevides, Arcoverde, estava atrasado. Não era algo que acontecia com frequência. Pelo contrário, era o tipo de homem que chegava antes do horário em reuniões, que confirmava compromissos com dias de antecedência, que dormia pouco e acordava cedo demais. O controle era para ele mais do que um hábito, era uma identidade. Mas naquela tarde de terça-feira, no meio de uma estrada de terra no interior de Minas Gerais, o controle foi embora. Ele tinha saído de Belo Horizonte de manhã cedo para visitar uma propriedade rural que seu escritório havia adquirido recentemente como parte de uma operação de compensação fiscal. Não era o tipo de viagem que ele faria normalmente. Para isso, existia uma equipe inteira. Mas o contador havia insistido que a presença física dele seria necessária para assinar alguns documentos junto ao cartório da cidade vizinha, e Saulo havia cedido, mais por tédio do que por obrigação. Fazia semanas que ele estava se sentindo inquieto dentro do próprio escritório. Uma sensação vaga, difícil de nomear. O motorista havia adoecido na manhã daquele dia. Saulo resolveu dirigir ele mesmo. Era um daqueles dias de sol pesado do interior, o tipo que faz a paisagem tremer no horizonte. A estrada de terra que cortava aquela região era longa e irregular, e dos dois lados a vegetação seca se esticava até onde a vista alcançava. De vez em quando, um barraco aqui, uma venda ali, cachorros deitados na sombra, crianças sem calçado brincando na beira da estrada. O Brasil que não aparecia nas reuniões de diretoria. Saulo dirigia com o ar-condicionado na potência máxima, os óculos escuros no rosto, a mente já calculando quanto tempo levaria para voltar à cidade e ainda resolver os pendências da semana. Ele estava pensando numa planilha quando viu, no lado direito da estrada, próximo a um amontoado de barracos cobertos com lona preta e madeira reaproveitada, havia uma lixeira improvisada, uma caçamba enferrujada, transbordando de sacolas e restos. O cheiro era forte o suficiente para invadir o carro com as janelas fechadas. E ali, de costas para a estrada, estava uma mulher. Ela estava revirando o lixo com as mãos, sem luvas, curvada sobre a caçamba, empurrando sacolas para o lado, procurando alguma coisa com a urgência silenciosa de quem faz aquilo por necessidade real. No braço esquerdo, ela segurava um menino pequeno, 2 anos no máximo. A criança apoiava a cabeça no ombro dela, cansada, quieta. Saulo diminuiu a velocidade instintivamente. Não era incomum naquela região. Ele sabia disso. Havia visto cenas parecidas antes, outras vezes que tinha passado pelo interior. Sempre causava um desconforto, uma pontada rápida de culpa que ele abafava com racionalidade. Ele contribuía com impostos, seu escritório tinha um programa de responsabilidade social, doavam para 2 instituições em Belo Horizonte. Ele estava prestes a acelerar de novo. A mulher então virou o rosto. Não foi um movimento brusco. Ela apenas olhou por cima do ombro, talvez tendo ouvido o barulho do carro diminuindo, talvez por instinto. E o rosto dela ficou visível por um segundo inteiro antes de ela se virar de novo, tentando se encolher, tentando sumir. Mas 1 segundo foi suficiente. Saulo pisou no freio. O carro parou no meio da estrada, levantando uma nuvem de poeira fina. O motor continuou ligado. O ar-condicionado continuou soprando. Mas Saulo não estava mais presente em nenhuma daquelas coisas. Ele estava preso naquele segundo que acabara de acontecer. Aquele rosto. Ele conhecia aquele rosto. Conhecia o jeito que o queixo se projetava levemente para o lado esquerdo quando ela estava com raiva ou com vergonha. Conhecia o formato dos olhos, levemente puxados nas pontas. Conhecia a curva do pescoço que ele havia beijado centenas de vezes. Não. Ele disse, sozinho, dentro do carro. Não é possível. Mas a mão dele já estava na maçaneta da porta. Ele saiu do carro sem desligá-lo. O calor do interior bateu nele como um murro.
A poeira da estrada entrou na garganta. Ele tirou os óculos escuros como se isso pudesse corrigir alguma coisa, como se o problema fosse a visão. A mulher não estava mais olhando para ele. Estava curvada de novo sobre a caçamba, com o menino ainda no colo, e havia algo no jeito que o ombro dela estava tenso, duro, que dizia que ela sabia que ele tinha parado. Que ela sabia que ele tinha descido do carro. Que ela estava fingindo não saber que ele estava ali. Saulo deu 3 passos. Parou. O coração estava batendo com uma irregularidade que ele nunca havia sentido. Não nas piores crises do escritório, não nas noites mais difíceis depois do funeral. Era um coração que não sabia mais como funcionar. Dinara. A voz saiu fraca, quase sem som. A mulher parou completamente. Não virou. Ficou imóvel, como se a palavra tivesse travado alguma coisa dentro dela. O menino no colo dela levantou a cabeça e olhou para Saulo com a curiosidade direta e sem filtro das crianças pequenas. Olhos escuros, muito abertos. Um rosto redondo e sujo de poeira. Saulo olhou para aquele rosto e não precisou de mais nenhuma prova. Ele conhecia aquele rosto também. Havia passado os últimos 2 anos olhando para fotografias, para espelhos, para o reflexo na tela do computador. Conhecia os próprios traços de uma maneira que só os solitários conhecem, quando não há mais ninguém para te dizer quem você é. Aquele menino era filho dele. Não havia dúvida possível. Dinara. Ele repetiu, e dessa vez a voz saiu inteira, com um peso que ele mesmo não esperava. Ela virou o rosto lentamente, não o corpo inteiro, só o rosto, e ele viu. Os olhos dela estavam cheios de uma coisa que não era só medo, era algo mais antigo do que medo. Era o olhar de alguém que passou tanto tempo preparando para um momento que nunca deveria chegar, que quando o momento chega, o corpo não sabe mais o que fazer. Me deixa, ela disse baixinho. Por favor, me deixa ir embora. Você está viva, ele disse. Não era uma acusação. Ainda não. Era só a realidade tentando se encaixar num cérebro que havia passado anos inteiros processando o contrário. Você está viva. Saulo, por favor, eu te enterrei, ele disse. E aquilo saiu com tudo o que tinha dentro. Com 3 anos de dor, de noites sem dormir, de reuniões que ele conduzia no piloto automático enquanto uma parte dele estava destruída por dentro. Eu fiz uma missa. Eu coloquei flores. Toda semana por 1 ano. Toda semana, Dinara. Ela fechou os olhos. Uma lágrima desceu pelo lado do rosto sujo. O menino continuava olhando para Saulo com aquela curiosidade tranquila e perturbadora das crianças que ainda não aprenderam que o mundo machuca. Saulo se aproximou mais um passo. Ela não recuou. Não havia para onde. Quem é ele? Saulo perguntou, mesmo sabendo, mesmo tendo certeza absoluta. Dinara abriu os olhos, olhou para o filho. Depois olhou para Saulo com uma expressão que misturava amor e desespero, de um jeito que parecia impossível no mesmo rosto. O nome dele é Caio, ela disse. Quantos anos ele tem? 2 anos e 4 meses. Saulo calculou em silêncio. Fez as contas que precisava fazer. Quando Dinara havia desaparecido, ela estava grávida de 2 meses. Ele não sabia. Ela nunca havia contado. Por que você nunca me contou que estava grávida? Porque eu não sabia ainda quando tudo começou, ela respondeu. Eu descobri depois, quando já era tarde. Tarde para quê? Ele perguntou, e a voz estava subindo, o controle de uma vida inteira começando a rachar. Para que exatamente era tarde, Dinara? Para me ligar? Para me mandar uma mensagem? Para aparecer em qualquer lugar e me dizer que você estava viva? Para isso, ela disse, firme agora, com o tipo de firmeza que só aparece quando a pessoa foi forçada a ser forte por tempo demais. Para tudo isso, você não entende, você nunca ia entender se eu te contasse aqui na beira dessa estrada. Mas eu não estava escondida por escolha. Estava escondida para continuar viva, para ele continuar vivo. Silêncio. O sol continuava pesado. Um cachorro latiu ao longe. O motor do carro de Saulo ainda estava ligado. Me conta, ele disse.
E agora a raiva havia sumido, ou pelo menos havia cedido espaço para algo maior. Me conta tudo. Ela olhou ao redor, para os barracos, para os outros moradores que observavam de longe, sem se aproximar. Não aqui, ela disse. Então vem comigo. Não posso, Dinara. Ele disse o nome com tudo que ainda sentia, com tudo que nunca havia conseguido apagar em 3 anos de luto. Eu não vou a lugar nenhum sem você, e você não vai a lugar nenhum sem mim. Não agora, não depois do que acabou de acontecer. Ela olhou para o filho. A criança havia largado o olhar de Saulo e agora tentava alcançar a orelha da mãe com os dedinhos num gesto automático de conforto. Dinara tomou uma respiração funda. E então, pela primeira vez em 3 anos, ela disse sim para alguma coisa que não era fuga. Eles foram até o único posto de combustível da cidade, a uns 6 quilômetros dali. Saulo comprou água, sucos, biscoitos. Viu Dinara dar biscoito para o menino com aquele cuidado silencioso das mães que já passaram por muita escassez e precisou olhar para outro lado para não desabar. Eles sentaram em uma mesa de plástico do lado de fora. Caio ficou no colo da mãe, comendo com uma seriedade cômica, os olhinhos passeando entre os 2 adultos como se estivesse tentando entender uma conversa que ainda estava além do seu alcance. Saulo colocou os cotovelos na mesa. Olhou para Dinara. Ela estava diferente. Não só pela magreza, não só pela roupa gasta e pelos cabelos presos de qualquer jeito. Havia algo nos olhos dela que não estava lá antes. Um cansaço que não era físico. O tipo de cansaço que vem de carregar peso demais sozinha por tempo demais, mas eram os mesmos olhos. E debaixo de todo aquele peso era a mesma mulher. Começa do começo, ele disse. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois começou. 3 anos antes, Dinara trabalhava como analista financeira numa das empresas do grupo de importações de Saulo. Não a empresa principal, mas uma subsidiária que cuidava de operações portuárias no sul do país. Ela havia sido contratada antes de conhecer Saulo, e quando os 2 se casaram, ela insistiu em continuar trabalhando. Ele havia respeitado isso. O que ele não sabia, o que ela mesma só descobriu 6 meses depois de casada, era que aquela subsidiária estava servindo como fachada para uma operação de subfaturamento de importações. Mercadorias entravam superfaturadas, notas eram manipuladas e a diferença ficava em contas no exterior. Era um esquema antigo que existia muito antes de Saulo ter adquirido o grupo empresarial. Mas havia um nome que coordenava tudo: Hélio Ramiro Falcão, sócio minoritário que havia ficado após a aquisição e que tinha conexões profundas com pessoas dentro da Receita Federal e da Polícia Federal daquele estado. Dinara havia descoberto por acidente um erro numa planilha, um número que não fechava, uma curiosidade profissional que a levou mais fundo do que deveria. E quando percebeu o tamanho do que estava vendo, cometeu o erro de fazer perguntas. Eu perguntei para o chefe do meu setor, ela disse, olhando para as mãos. Achei que era ingenuidade minha. Achei que ele ia me explicar que era alguma coisa legal que eu não entendia. Mas o jeito que ele me olhou quando eu perguntei... Ela parou. Caio deu um tabefe carinhoso no braço dela. Ela sorriu para o filho sem perceber, um reflexo automático, e depois o sorriso foi embora. 2 dias depois, um homem apareceu no meu carro enquanto eu saía do trabalho. Ela continuou. Entrou no banco de trás sem eu perceber. Ficou ali sentado, me esperando. Quando eu entrei no carro e vi ele no espelho retrovisor, ela não terminou a frase. Não precisava. Ele disse que eu havia visto coisas que não deveria ter visto. Disse que havia 2 opções. Eu podia esquecer tudo, pedir demissão e nunca mais falar sobre aquilo. Ou eles podiam garantir que eu não falaria nunca mesmo. De nenhuma maneira. Saulo estava imóvel. Eu quis te ligar, ela disse, e a voz finalmente quebrou um pouco. Eu quis te ligar naquela hora, estacionada naquele lugar, com aquele homem atrás de mim. Mas ele me mostrou fotos. Fotos de você saindo do escritório, do seu carro,
da rua, na frente de casa. Me disse que se eu tentasse envolver você, o problema deixava de ser só meu. Dinara, me deixa terminar, ela pediu. Se eu parar agora, eu não consigo mais. Ele fechou a boca. Eu pedi demissão no dia seguinte. Achei que era o suficiente. Achei que eles iam me deixar ir embora. Mas uma semana depois, alguém invadiu nosso apartamento quando eu estava sozinha. Não roubaram nada. Só mexeram nas minhas coisas. Foram nos meus arquivos de trabalho. Foi um aviso. Eu sabia que era um aviso. Ela olhou para Caio, que havia terminado os biscoitos e agora estava com os olhos pesados de sono. Foi nessa semana que eu descobri que estava grávida. Saulo fechou os olhos por um segundo. Eu sabia que se eu te contasse, você ia querer enfrentar. Você é assim. Você nunca recua. Ela disse aquilo sem crítica, como uma constatação. E eu sabia que eles iam cumprir o que tinham prometido. Eu tinha visto documentos suficientes para entender o tamanho das pessoas envolvidas. Não era só Hélio, era gente acima dele, gente com poder real. Então você foi embora, ele disse. Não era acusação, era a lacuna que precisava ser preenchida. Uma amiga me ajudou. Alguém em quem eu confiava completamente, de fora do trabalho, de fora da sua vida. Ela tinha um primo que morava no Maranhão. Eu fui para lá, mas antes de ir, ela parou de novo. Antes de ir, eu precisava garantir que eles parassem de te procurar através de mim, que parassem de te vigiar, esperando que eu aparecesse. A única forma era se eles acreditassem que eu não estava mais viva. O acidente, ele disse. Não foi um acidente real, ela respondeu. Foi uma cena. O carro que eu usava, que estava no meu nome, foi empurrado num barranco numa estrada de serra. O fogo destruiu tudo. Os documentos que estavam dentro haviam sido preparados para isso. A polícia concluiu o que qualquer um concluiria olhando para aquela cena. Saulo ficou em silêncio por um longo tempo. E eu nunca questionei, ele disse devagar. Eu nunca questionei porque eu estava destruído, porque não havia nada para questionar. Era tudo tão definitivo. Eu sei, ela disse. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu te causei. Eu vivi com isso todos os dias. Você viveu com isso. Ele repetiu, e havia uma amargura ali que ele não conseguiu conter. Você viveu com isso. E eu vivi com o quê, Dinara? Com um caixão vazio. Com uma missa, com a roupa que você deixou dobrada em cima da cama porque você foi lavar o carro e não voltou. Dinara não respondeu. Deixou as palavras ficarem no ar entre eles. Caio adormeceu no colo dela. A cabeça pequenininha pendurada no ombro da mãe, a respiração lenta e confiante da infância. Saulo olhou para o filho. 2 anos e 4 meses. Primeiros passos, primeiras palavras. Um menino inteiro crescendo no mundo sem que ele soubesse. Por que você está assim? Ele perguntou. Aqui, nessa situação, o que aconteceu com a amiga, com o dinheiro? Dinara desviou o olhar. No começo estava bem. Eu estava escondida, mas estava segura. Trabalhei alguns meses numa mercearia do primo dela. Mas quando Caio nasceu, ficou mais difícil. Eu não tinha documentos regularizados, sem CPF, sem carteira de trabalho, sem nada. Qualquer coisa que eu tentasse fazer de forma oficial deixava rastro, e eu sabia que Hélio ainda tinha pessoas procurando por mim. Eu sabia porque a minha amiga ainda mantinha contato com pessoas do setor e me avisava quando aparecia algum movimento. E essa amiga, onde ela está? Dinara hesitou um segundo curto demais para passar despercebido. Ela se afastou. Ficou com medo. Quando Caio tinha uns 8 meses, ela parou de responder. Eu entendi. Eu não podia exigir que ela arriscasse a vida dela indefinidamente por mim. E então eu fui me virando. Fui descendo para o sul do Maranhão, depois para o norte de Minas. Trabalhei em algumas fazendas por comida e lugar para dormir, mas com uma criança pequena, ninguém quer contratar. Ela olhou para o copo de água na frente dela. Os últimos 2 meses foram os mais difíceis. Saulo ficou olhando para ela, para a mulher que havia sido o centro da sua vida e que agora estava sentada na frente dele,
magra, exausta, com o filho dormindo no colo, num posto de combustível de estrada. Havia raiva, havia muita raiva, mas havia algo mais volumoso ainda, uma dor que não era raiva, que era mais funda do que raiva, do tipo que não tem nome específico. A dor de perceber que tudo o que você construiu em cima de uma perda era mentira, que o luto inteiro havia sido real, mas a causa não havia sido, que a pessoa que você chorou estava sofrendo ao mesmo tempo que você sofria, só que sozinha. Quem é Hélio Ramiro Falcão hoje? Ele perguntou. Ela olhou para ele com atenção. Por que você pergunta assim? Porque eu vou achar ele. Saulo disse com uma calma que era mais perigosa do que qualquer grito. Só quero saber onde ele está primeiro. Saulo, não, ele disse. Não começa. Você vai me deixar cuidar disso. A última vez que alguém tentou cuidar disso, a última vez você estava sozinha, ele disse. Agora não está. Ela olhou para ele por um longo tempo. Caio resmungou no sono e ela ajustou o filho no colo com um automatismo gentil. Eu não sei onde ele está, ela disse finalmente. Faz mais de um ano que eu não tenho informação nenhuma. Tudo bem, ele disse. Eu sei como descobrir. Ele se levantou, foi até o carro, pegou o celular e ficou alguns minutos digitando, ligando, falando baixo. Quando voltou, havia uma determinação no rosto dele que Dinara reconhecia. Era a mesma expressão que ela havia visto nas manhãs de segunda-feira, quando ele entrava no escritório com um problema para resolver. A expressão de quem já havia decidido o resultado antes de começar. Você vai vir comigo, ele disse, sentando de novo. Você e o Caio. Hoje. Não posso simplesmente... Você pode, ele disse. Você pode porque você não tem mais nada aqui a não ser risco. Você pode porque aquele menino precisa de um lugar seguro para dormir. E você pode porque eu não vou embora sem vocês dois. Ela ficou olhando para ele. Havia algo quebrando dentro dela. Não de tristeza, mas do jeito que quebra uma coisa que ficou tensa por tempo demais. Um cabo que arrebenta não porque fraquejou, mas porque não havia mais como suportar a pressão. Eu tenho medo, ela disse, simplesmente, sem elaborar. Eu sei, ele respondeu, mas você vai ter medo com teto sobre a cabeça e comida na mesa. Isso é diferente de ter medo do jeito que você estava tendo. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Quando abriu, havia uma decisão ali. Me dá um minuto, ela disse. Ele esperou. Ela ficou parada, olhando para o filho dormindo. Passou a mão devagar no cabelo do menino, com aquela ternura específica das mães que ficaram sozinhas por muito tempo e fizeram do corpo do filho o único lugar seguro do mundo. Depois ela olhou para Saulo. Tudo bem, disse ela. Eu vou. E naquele momento, no calor da tarde do interior, num posto de estrada com plástico barato e refrigerante morno, alguma coisa que havia estado quebrada por 3 anos começou, muito devagar, a tentar se remontar. Mas Saulo ainda não sabia o que estava esperando por ele em Belo Horizonte. E Dinara sabia mais do que havia contado. Sempre havia mais do que ela havia contado. A viagem de volta levou quase 4 horas. Dinara dormiu durante boa parte do caminho, com Caio no colo, a cabeça encostada no vidro da janela. Saulo dirigiu em silêncio, de olho na estrada, e de vez em quando no espelho retrovisor, onde via o reflexo dos dois, a mulher e o filho que ele não sabia que existia, e sentia uma mistura de coisas que não conseguia organizar. Chegaram a Belo Horizonte já quase noite. Saulo não foi para o apartamento onde morava. Foi para um hotel, o melhor da cidade, onde tinha conta aberta. Entrou com eles pelo acesso lateral, avisou a recepção com um telefonema feito do carro, e subiu direto para uma suíte no 12º andar. Dinara ficou parada na porta do quarto por um momento, olhando para dentro. A cama enorme, o banheiro de porcelanato, o frigobar cheio, a vista da cidade pelas janelas do chão ao teto. Caio, que havia acordado animado nos últimos 30 quilômetros, entrou sem cerimônia, foi direto para a cama e começou a pular.
Dinara olhou para o filho pulando na cama de hotel e fez o que qualquer mãe que passou meses dormindo no chão faria. Chorou. Não foi um choro dramático. Foi o tipo que sai quieto, de canto, quando a guarda finalmente baixa porque você percebe que está por hora segura. Ela ficou ali na porta, com a mão na boca, os ombros tremendo devagar. Saulo ficou do lado de fora do quarto, encostado na parede do corredor, deixando ela ter aquele momento. Depois de um tempo, ele bateu levemente na porta e entrou, segurando um cardápio. "O que ele come?" perguntou, olhando para Caio. Ela limpou o rosto com o dorso da mão. "Qualquer coisa", ela disse. "Tudo." Eles pediram para o quarto. Comida de verdade, quente, em quantidade. Caio comeu com aquele apetite honesto das crianças sem reservas, derrubando metade na cama e não se importando com nada. Saulo observou o filho comendo e sentiu aquela dor específica, que é perceber que você perdeu algo que nem sabia que tinha. Depois que o menino dormiu, Saulo e Dinara ficaram sentados nos dois lados da cama, com o menino no meio, e falaram até de madrugada. Ela foi preenchendo os buracos que havia deixado no posto de gasolina. A amiga que havia sumido não tinha simplesmente ficado com medo. Meses depois, já no interior de Minas, Dinara havia descoberto por um contato indireto que a amiga havia sido procurada por pessoas que faziam perguntas sobre ela. Não de forma violenta, mas persistente. Alguém estava procurando por Dinara há mais tempo do que ela imaginava. Hélio nunca acreditou de verdade no acidente, ela disse. Eu sempre soube disso. O esquema que eu havia visto era grande demais. E se eu estava viva e resolvi aparecer de repente ou entrar em contato com algum órgão de investigação, você tinha evidências? Saulo perguntou. Ela ficou em silêncio por um instante. Eu tirei fotos das planilhas antes de pedir demissão. Arquivos que eu mandei para um e-mail que criaram separado, que nunca acessei de nenhum dispositivo rastreável. Só de lan houses, naquelas cidades pequenas onde ninguém me conhecia. Saulo ficou olhando para ela. Você tem provas? Ele disse. Tenho. E nunca usou por quê? Porque usar significava aparecer. E aparecer significava colocar o Caio em risco. Ela olhou para o filho dormindo. Enquanto eu estava sumida e eles achavam que estava morta, eu era um problema resolvido. Se eu aparecesse com provas, eu voltava a ser um problema ativo. E agora você apareceu de qualquer jeito, ele disse. Ela assentiu devagar. Eu sei. Quando você parou o carro, eu pensei em correr. Sério. Por um segundo eu pensei em pegar o Caio e sair correndo por aquele matagal. Ela disse isso sem vergonha, só com honestidade. Mas eu estava tão cansada de correr. E você estava ali. Saulo ficou em silêncio. Eu precisava de você por tanto tempo. Ela continuou, a voz ficando fina. Você não sabe a quantidade de vezes que eu quis te ligar, que eu ficava de madrugada com o Caio dormindo do lado e ficava só pensando em como você estava. Se você estava bem, se tinha casado de novo, se... Não, ele disse rapidamente. Não casei. Ela deixou escapar um sorriso pequeno. Não de satisfação, de alívio. Saulo, o que você vai fazer? O que você quer dizer? Com tudo isso, com o Hélio, com o esquema, com... Ela olhou ao redor. Comigo. Ele ficou olhando para ela por um longo tempo. Havia raiva ainda. Havia muito ainda por processar. Mas havia uma coisa mais imediata, mais urgente, que estava ocupando a parte frontal do pensamento dele. Primeiro vou regularizar sua situação, ele disse. Documento, identidade, tudo. Tenho um advogado que já trabalhou com casos complexos. Segundo, vou contratar segurança particular para vocês dois enquanto isso não estiver resolvido. Terceiro o quê? Terceiro, vou descobrir exatamente onde Hélio Ramiro Falcão está. E o que ele sabe, e o que ele planeja. Isso é perigoso. Dinara. Ele disse o nome com firmeza. Você passou 3 anos com medo. Eu passei 3 anos de luto. Nenhum dos dois vai passar mais um dia assim. Acabou. Ela ficou olhando para ele. Depois olhou para o filho.
Ele ainda não sabe falar direito, ela disse subitamente, mudando o assunto do jeito que as mães fazem quando a emoção fica grande demais. Fala umas coisas engraçadas, chama cachorro de baú grande, toda vez que vê um. Saulo olhou para o menino dormindo. Qual é a primeira coisa que ele fez quando acordou hoje de manhã? Pediu biscoito, ela respondeu. Ele sempre pede biscoito de manhã, mesmo quando não tinha. Saulo ficou quieto. Me conta sobre ele, disse depois. Me conta tudo o que eu perdi. E ela contou, durante horas, as primeiras palavras, os primeiros passos, a febre que havia dado aos 7 meses que a havia apavorado. A gargalhada que ele tinha quando via pássaro, o jeito que ele dormia com o bracinho sobre o rosto. Ela contou e ele ouviu. E houve um ponto, por volta das 3 da manhã, em que Saulo percebeu que estava ouvindo com uma atenção que nunca havia dado para nenhuma reunião, nenhum relatório, nenhum número. Quando ela parou de falar, ele estava com os cotovelos nos joelhos, a cabeça baixa. Eu vou ser um pai horrível a princípio, ele disse. Ela riu. Um riso real, curto, surpreso. Você vai aprender, disse ela. Você vai ter que me ensinar. Tudo bem. Silêncio. Confortável dessa vez. Dinara. O que você não me contou ainda? Ela ficou quieta. Por que você acha que tem mais coisa? Porque eu te conheço, ele disse sem drama. E porque você contou tudo certo demais. Do jeito organizado de quem preparou uma versão. Não de quem está contando ao vivo. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Tem uma coisa, ela disse finalmente. Pode falar. O esquema de Hélio não começou antes da sua aquisição do grupo. Eu errei antes quando disse isso. Começou depois. E não foi sem o conhecimento de ninguém dentro da estrutura principal da empresa. Saulo levantou a cabeça devagar. O que você está me dizendo? Estou dizendo que as planilhas que eu guiei mostram movimentações que passavam por aprovações. Aprovações com assinaturas digitais. E uma dessas assinaturas... Ela parou. Uma dessas assinaturas era do seu contador de confiança, Antônio Claret. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Antônio Claret Mourão havia sido o contador de Saulo por 12 anos. Era padrinho de casamento deles. Havia estado no velório de Dinara, abraçado Saulo, chorado junto. Havia estado no velório de uma mulher que ele sabia que estava viva. Saulo se levantou devagar, foi até a janela, ficou de costas para ela por um longo tempo, olhando para as luzes da cidade lá embaixo. Quando virou, o rosto estava diferente, não de raiva, mais fundo do que raiva. Você tem certeza? Eu tenho as imagens, ela disse, com data e hora. Ele assentiu uma vez, devagar. Então amanhã a gente começa, ele disse, de verdade. Dinara olhou para ele, para o homem que ela havia deixado para trás porque achava que estava protegendo-o, que havia crescido no luto de uma forma que ela não reconhecia completamente. Mais duro, mais frio nos olhos, mas ainda o mesmo. Saulo, ela chamou. Ele olhou para ela. Eu sinto muito, ela disse. E havia tanto dentro daquelas 3 palavras que seria impossível traduzir. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu sei, disse depois. A gente vai ter muito tempo para falar sobre isso. Agora dorme. Ela deitou do lado de Caio. Saulo ficou na janela até o amanhecer. Nos 3 dias seguintes, as coisas se moveram. Saulo contactou um advogado especializado em direito de família e regularização documental. Um homem de confiança antiga, de fora do círculo de Antônio Claret, de fora de qualquer estrutura que pudesse ter sido comprometida. Explicou a situação, em termos gerais, o suficientes para não expor tudo de uma vez, específicos o suficiente para o advogado entender a urgência. Dinara e Caio permaneceram no hotel. Saulo contratou 2 seguranças particulares, veteranos, recomendados por um contato da área que não tinha nenhuma relação com suas empresas. Pagou em dinheiro, não documentou nada. No segundo dia, ele começou a fazer perguntas sobre Antônio Claret, não diretamente. Através de um investigador particular,
outro contato limpo de outra cidade, que começou a mapear movimentações financeiras, viagens, reuniões dos últimos 3 anos. No terceiro dia, o investigador ligou. Antônio Claret Mourão viajou para o Paraguai 2 vezes no último ano, disse o homem. Cidade del Este, e tem um apartamento registrado no nome da esposa em Goiânia, que não aparece em nenhuma declaração de bens. E Hélio Ramiro Falcão? Pausa. Esse é mais complicado, disse o investigador. Ele não aparece mais com esse nome em nenhum registro ativo. Empresa fechada. CPF sem movimentação tributária há 2 anos. Mas tem um perfil parecido, com atividade empresarial recente, no setor de logística, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nome diferente, documentação que parece ok, mas tem algumas inconsistências. Você consegue confirmar que é ele? Com mais alguns dias, sim. Você tem 3, disse Saulo. Ele desligou. Ficou parado no escritório que havia reservado no hotel, olhando para a parede. Do outro lado do corredor, em outra suíte, Dinara estava dando banho em Caio. Ele havia passado pelo quarto mais cedo e ouvido o barulho do menino rindo enquanto a mãe cantava alguma coisa. Uma música que ele não reconheceu, provavelmente inventada na hora. O tipo de coisa que pai não sabe, porque não estava lá. Saulo ficou um momento ouvindo aquele barulho antes de ir para o escritório. Havia uma decisão a ser tomada. E não era simples. Ele podia levar tudo para a Polícia Federal. As provas que Dinara tinha, as informações do investigador, o nome de Hélio, as assinaturas de Antônio, tinha material suficiente para um processo sério. Mas havia 2 problemas. O primeiro era que Dinara havia passado 3 anos escondida exatamente porque as pessoas envolvidas tinham conexões dentro de estruturas oficiais. Levar aquilo para a via formal significava um risco real de vazamento. E um vazamento significava aviso. E um aviso significava que as pessoas certas desapareciam, destruíam provas, e ele e Dinara ficavam expostos sem nada. O segundo problema era mais pessoal. Antônio Claret, 12 anos de confiança, padrinho de casamento, o homem que havia estado ao seu lado no velório de uma mulher que sabia estar viva. Saulo queria olhar para ele antes de entregá-lo, queria ouvir da boca dele, não por crueldade, mas porque havia uma parte sua que ainda não conseguia aceitar completamente, que ainda ficava em loop, repetindo: talvez haja uma explicação, talvez os documentos estejam errados, talvez seja uma coincidência. Ele sabia que não era coincidência nenhuma, mas precisava ouvir. Na manhã do 4º dia, ele ligou para Antônio Claret. Preciso te ver, disse Saulo. Hoje, aqui no hotel. Aconteceu alguma coisa? A voz de Antônio soou preocupada, com aquela preocupação ensaiada de quem é bom de fachada. Aconteceu, disse Saulo, mas prefiro te contar pessoalmente. Houve uma pausa curta demais. Claro, disse Antônio. Eu apareço no fim da tarde. Saulo desligou. Foi ao quarto de Dinara. Ela abriu a porta com Caio no quadril. O menino olhou para Saulo com aquele olhar de curiosidade que havia se tornando familiar e estendeu um carrinho de plástico vermelho em direção a ele. Uma das coisas que Saulo havia comprado no dia anterior numa loja no térreo do hotel. Saulo pegou o carrinho, fez o barulho de motor. Caio gargalhou. Era tão simples. Tão devastadoramente simples. Antônio vem esta tarde, ele disse para Dinara. Ela ficou séria na hora. Saulo, isso é... Eu sei o que é, ele disse. Por isso você e o Caio vão ficar na suíte com os seguranças até eu te avisar que ele foi embora. Não abre a porta para ninguém. E se ele souber que eu estou viva? E se ele vier aqui e... Os seguranças são bons, ele disse. E ele não vai saber que você está aqui. Para ele, isso é uma reunião de negócios de rotina. Ela ficou olhando para ele. Você vai conseguir fazer isso? Ela perguntou. Ficar na frente dele sabendo o que você sabe? Saulo olhou para Caio, que havia abandonado o carrinho e agora tentava escalar o sofá com determinação total e 0 sucesso. Sim, ele disse. Vou conseguir.
Antônio Claret chegou às 5 da tarde. Era um homem de 62 anos, cabelo grisalho bem cortado, terno de qualidade, o tipo de aparência que transmite solidez e seriedade. Havia construído aquela imagem ao longo de décadas, tijolo por tijolo, e era boa, era muito boa. Saulo o recebeu na sala de reuniões do hotel. Café na mesa, 2 copos de água. Nada que parecesse fora do comum. Eles conversaram por alguns minutos sobre trivialidades, a empresa, o mercado, o tempo. Antônio estava relaxado, estava confortável. Havia passado 3 anos confortável. Você disse que aconteceu alguma coisa, disse Antônio, cruzando as mãos sobre a mesa. Aconteceu, disse Saulo. Fiz uma viagem ao interior essa semana. A da propriedade rural? Isso. Saulo fez uma pausa curta. No caminho de volta, parei num posto de combustível. Encontrei alguém que eu não esperava encontrar. Algo mudou no rosto de Antônio, quase imperceptível. Mas Saulo estava olhando com atenção que nunca havia direcionado para aquele rosto antes. Quem? Perguntou Antônio. Alguém que você conhece, disse Saulo. Alguém que você viu pela última vez num velório que não deveria ter acontecido. O silêncio que se seguiu durou talvez 4 segundos. Mas nesses 4 segundos, Saulo viu tudo o que precisava ver. O cálculo, a recalibração, o rosto de Antônio Claret decidindo naquele instante qual versão usar. Eu não sei do que você está falando, disse Antônio. Era a pior resposta possível, porque Saulo havia esperado isso. Havia esperado a negação, o jogo, a tentativa de comprar tempo. Tudo bem, disse Saulo com calma absoluta. Você não precisa me contar nada. Eu já sei. Antônio ficou quieto. Eu sei das planilhas, disse Saulo. Eu sei das assinaturas. Eu sei do apartamento em Goiânia. Eu sei das viagens ao Paraguai. Fez uma pausa. E eu sei que você sabia que ela estava viva. E foi ao velório dela assim mesmo. O rosto de Antônio Claret, naquele momento, passou por uma transformação que Saulo nunca esqueceria. A máscara foi descendo devagar, não de forma dramática, sem colapso. Simplesmente a tensão foi saindo, como o ar de um balão, e o que ficou por baixo era algo mais verdadeiro e mais feio. Você não sabe o que estava em jogo, disse Antônio. Me conta então. Saulo, me conta. Ele repetiu, firme. Antônio ficou olhando para a mesa por um longo tempo. Quando levantou os olhos, havia algo ali que poderia ser confundido com remorso por quem não prestasse atenção. Mas Saulo estava prestando atenção. Quando você adquiriu o grupo, havia débitos antigos que eu sabia que existiam e não coloquei no balanço, disse Antônio. Não por descuido, porque me pediram para não colocar. Pessoas que tinham interesse na aquisição acontecer de qualquer jeito. Quando Hélio montou o esquema de subfaturamento, eu sabia. Eu deixei, porque se aquilo viesse à tona, o balanço antigo também viria. E aí... Ele abriu as mãos numa gesturas de inevitabilidade. Eu ia junto. Você sabia que ela estava viva, disse Saulo. Eu soube depois, não antes. Eles me contaram depois do acidente encenado, para que eu soubesse que ela existia como risco e ficasse de olho em qualquer sinal de que você estava investigando algo. E você ficou de olho. Eu precisava me proteger. Saulo ficou olhando para ele por um momento. 12 anos, disse Saulo devagar. 12 anos, Antônio. Antônio não respondeu. Você foi ao velório dela, disse Saulo. Você me abraçou. Você chorou. Saulo, você chorou no velório de uma mulher que você sabia que estava viva, repetiu Saulo, e havia um peso naquelas palavras que deixou o ar da sala mais pesado. Antônio Claret olhou para a mesa novamente. Desta vez, não levantou os olhos. A conversa acabou ali. Não com gritos, não com confronto físico. Simplesmente acabou, da forma que as traições verdadeiras costumam acabar. Não com estrondo, mas com um silêncio que diz tudo. Saulo se levantou. Abriu a porta da sala. Havia 2 homens do lado de fora. Não os seguranças de Dinara, mas outros, os que o investigador havia indicado. Homens que sabiam o que fazer.
Vai ser necessário que você fique disponível nos próximos dias, disse Saulo para Antônio, para uma conversa com pessoas que vão fazer as perguntas certas. Antônio olhou para os dois homens na porta. Depois, olhou para Saulo. Eu posso te ajudar, disse ele. Se você me der uma saída, não sou eu quem dá saída, disse Saulo. Nunca fui, e saiu da sala. No dia seguinte ao encontro com Antônio, Saulo acordou às 5 da manhã com um barulho que não reconheceu de imediato. Levou um segundo para entender. Era Caio, no quarto ao lado, fazendo o barulho de motor de um carrinho. Na escuridão da madrugada, o menino havia acordado e estava brincando sozinho, produzindo sons de vrum com a boca num volume respeitável para uma criança de 2 anos. Saulo ficou deitado ouvindo. Depois levantou, pegou uma bermuda e uma camiseta, foi ao quarto ao lado e bateu de leve. Dinara abriu a porta com os olhos entrecerrados de sono, cabelo bagunçado, expressão confusa. Eu pego ele, disse Saulo. Ela ficou olhando para ele por um segundo, como se fosse perguntar se ele tinha certeza. Depois cedeu, deu um passo para o lado e voltou para a cama. Saulo entrou. Caio olhou para ele com a seriedade de quem foi pego em algo que deveria estar dormindo. Depois sorriu e estendeu o carrinho. Eles ficaram no chão do quarto por 40 minutos. Saulo e Caio, fazendo barulho de motor enquanto o mundo dormia. Saulo nunca havia ficado de joelho no chão, brincando com um carrinho na vida adulta. Era uma posição nova, fisicamente desconfortável, emocionalmente a coisa mais importante que havia feito em anos. Quando Caio finalmente bocejou e deitou de volta com naturalidade, Saulo arrumou o cobertor em volta do menino e ficou olhando para ele por um tempo. Havia uma responsabilidade enorme naquilo, uma responsabilidade que não era como nenhuma outra. Não se parecia com a responsabilidade de uma empresa, de funcionários, de contratos. Era mais visceral, mais permanente, mais assustadora. Ele se perguntou se era capaz. Decidiu que teria que ser. Naquela manhã, o investigador particular enviou um relatório atualizado. Hélio Ramiro Falcão estava com alta probabilidade operando em Campo Grande com o nome de Ronaldo Feitosa. Tinha uma empresa de logística com 2 caminhões registrados e um armazém alugado na saída da cidade. A empresa existia há 18 meses. Os sócios no papel eram laranjas, 2 nomes com CPF de pessoas que não tinham nenhum vínculo real com o negócio. O investigador havia conseguido uma foto de câmera de uma postos próximo ao armazém. O homem na foto tinha cabelo mais curto, barba diferente, uns 10 quilos a mais. Mas era Hélio. Dinara confirmou quando Saulo mostrou a imagem, sem dizer o nome, só a foto. Ela ficou olhando para a tela por um momento com uma expressão que não era raiva. Era algo mais complicado. Era o rosto de alguém encarando o monstro do pesadelo num contexto de luz do dia. Menor, mais humano, mas ainda real. É ele, ela disse. Você tem certeza absoluta? Tenho. Eu trabalhei com esse homem. Eu sei como ele inclina a cabeça para o lado esquerdo quando está pensando. Está fazendo isso na foto. Saulo fechou o tablet. Havia chegado a hora de uma decisão importante. O investigador particular havia feito sua parte. Os seguranças de Dinara eram bons. Antônio Claret estava sendo monitorado. Tudo estava alinhado para um próximo passo. Mas qual passo? Ele chamou o advogado naquele dia. Não pelo telefone. Presencialmente no hotel, numa conversa que durou 3 horas. O advogado ouviu tudo, fez perguntas precisas, tomou notas. Era um homem experiente em casos complexos, que havia passado anos no Ministério Público antes de ir para a advocacia privada. Você tem material para uma denúncia sólida, disse o advogado, mas precisa ser feito com cuidado cirúrgico. Se entrar pela via errada, com o promotor errado, com o delegado errado, o material vaza e você fica exposto antes de qualquer proteção formal. Qual é a via certa?
Existe um departamento dentro da Receita Federal que tem histórico de não vazar casos desse perfil. Tenho um contato lá. O advogado ajustou os óculos. O problema é que para usar esse canal precisamos de uma coisa. O quê? Dinara precisa prestar depoimento, com identidade regularizada. Ela é a fonte primária das evidências. As fotos das planilhas valem muito mais se houver uma depoente que explica o contexto, que diz como chegou até aquelas informações, que pode ser confrontada com perguntas. Saulo assentiu devagar. Quanto tempo para regularizar a documentação dela? Com o que você pode mobilizar? 2 semanas, talvez um pouco menos. Há um processo de declaração de ausência e regresso que se aplica ao caso dela. Não é simples, mas é factível. Começa hoje, disse Saulo. O advogado assentiu, fechou o caderno e se levantou. Saulo, disse ele, já na porta. Esse Hélio, se ele souber que ela está viva antes do processo se formalizar, ele não vai saber, disse Saulo. O advogado assentiu uma vez, sem comentar. Havia visto casos demais para questionar a determinação de um homem que estava naquele ponto. Dinara ouviu tudo sobre a conversa com o advogado naquela noite, depois que Caio dormiu. Ela ficou sentada, com os joelhos abraçados no sofá grande do quarto, ouvindo com aquela atenção específica de quem passou anos tendo que tomar decisões vitais com informação incompleta. E havia ficado muito bom nisso. Eu preciso depor, ela disse quando Saulo terminou. Sim, isso me coloca no sistema, com nome, com endereço. Qualquer pessoa com acesso ao sistema pode me localizar. O canal que o advogado vai usar é diferente, mais restrito. Mais restrito não é invulnerável. Não é, ele concordou, mas é o melhor que temos. E temos os seguranças. Ela ficou em silêncio por um tempo. Tenho medo do que acontece se a gente perder, ela disse. O que você quer dizer com perder? Se o processo não der em nada, se as provas não forem suficientes, se Hélio tiver gente suficiente no lugar certo para fazer tudo sumir. Ela olhou para a porta do quarto onde Caio dormia. E aí eu fico exposta sem ter conseguido nada. Isso não vai acontecer. Você não pode garantir isso. Não, ele admitiu. Mas posso garantir que desta vez você não vai estar sozinha passando por isso. Ela ficou olhando para ele. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou de repente. O quê? Tudo isso? Você podia ter me deixado no posto de gasolina. Você podia ter feito o trabalho mínimo, dado dinheiro, ligado para uma assistente social, ido embora. Você não devia nada para mim. Eu fui embora. Eu deixei você. Você tem razão de estar com raiva. Eu estou com raiva, ele disse. Eu sei, mas você está aqui mesmo assim. Silêncio. Porque você é a mãe do meu filho, ele disse. E porque... Ele parou. Recomeçou. Porque eu nunca acreditei de verdade. Em algum lugar, eu nunca acreditei completamente. Eu não sei como explicar isso. Fiz todo o processo de luto, fiz tudo o que se faz, mas havia um canto de mim que ficou esperando, de uma forma que eu não conseguia nome. Dinara ficou olhando para ele. Eu senti a mesma coisa do outro lado, ela disse baixinho. Tinha noites que eu ficava certa de que você ia aparecer, que a porta ia abrir e você ia estar ali. Ela deu uma risada curta, sem humor. Depois acordava e lembrava que eu mesma havia garantido que você nunca ia aparecer. Bom, ele disse, agora eu apareci. Ela sorriu, um sorriso real dessa vez, pequeno, mas real. Apareceu do jeito errado, ela disse. Quem encontra a esposa catando lixo na beira da estrada? Eu, aparentemente, ele disse. E por um momento brevíssimo, eles eram só 2 pessoas que haviam se perdido e estavam tentando se achar outra vez. Depois, o peso voltou, como sempre volta. Tem uma coisa que eu preciso te contar, disse Dinara. Saulo esperou. A amiga que me ajudou a fugir, disse ela. A que desapareceu depois. Sim? Ela não sumiu por conta própria. Eu soube meses depois, por um colega antigo que encontrei num mercado numa cidade pequena, ela havia sido interrogada, não pela polícia, por pessoas de Hélio. Não sei o que aconteceu com ela depois.
Saulo ficou quieto. O nome dela é Fernanda Quirino Salave, disse Dinara. Ela era minha colega de faculdade. Se alguma coisa aconteceu com ela por causa de mim, vou pedir para o investigador verificar, disse Saulo. Hoje mesmo. Ela assentiu, mas havia uma culpa no rosto dela que nenhuma resposta lógica ia resolver. O tipo de culpa que vem de saber que alguém pagou um preço por te ajudar. Dinara, ele disse, você fez o que conseguiu fazer, com o que tinha, sozinha, com uma criança. Isso não desfaz nada. Não desfaz. Mas explica. Ela não respondeu. Ficou olhando para as mãos. Saulo se levantou, foi até a mini geladeira, pegou 2 copos d'água, voltou, pôs um na frente dela. Descansa, ele disse. Amanhã tem muito a fazer. Ela pegou o copo, bebeu, olhou para ele. Saulo. Obrigada. Era simples. Era insuficiente para o tamanho do que estava acontecendo. Mas era o que havia para dizer naquele momento, e os dois sabiam que era real. Dorme, ele disse. Ela dormiu. No dia seguinte, o investigador retornou com informações sobre Fernanda Quirino Salave. Estava viva. Morava em Palmas, no Tocantins, com um marido e 2 filhos. Havia pedido demissão do emprego que tinha em Belo Horizonte 2 meses depois de ter ajudado Dinara, mudado de cidade, construído uma vida nova. O investigador havia conseguido um contato de telefone. Saulo levou aquela informação para Dinara. Ela ficou em silêncio por um tempo, depois pediu o número. Você quer ligar para ela? Ele perguntou. Preciso saber se ela está bem, disse Dinara. E preciso pedir perdão. Você não tem que. Eu sei que não tenho o que fazer, ela disse com firmeza gentil. Mas eu quero. Tem coisas que a gente faz porque precisa, não porque deve. Saulo deu o número. Ela ligou naquela tarde com Caio dormindo no quarto e Saulo do outro lado da suíte, dando a ela espaço. A conversa durou 40 minutos. Saulo não ouviu o conteúdo, mas ouviu o tom, baixo, intenso, com pausas longas e alguns momentos em que a voz de Dinara ficava fina. No final, ela riu uma vez, curto e surpreso. O tipo de riso que vem junto com o alívio. Quando ela saiu do quarto, tinha os olhos vermelhos, mas o rosto mais leve. Ela está bem, disse Dinara. Ela ficou assustada durante muito tempo, mas está bem. Tem uma filha que nasceu depois que se mudou. Ela parou. Ela disse que ficou feliz de saber que eu estava viva. Saulo assentiu. E você? Ele perguntou. Eu estou, ela disse. Aos poucos. Caio apareceu na porta do quarto, meio torto de sono, segurando o carrinho vermelho com a expressão séria de alguém com um objetivo importante. Os dois olharam para ele. Caio olhou para Saulo, estendeu o carrinho. Saulo foi buscar. Na 11ª noite no hotel, Saulo acordou às 2 da manhã com o celular vibrando na mesa de cabeceira. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Você está mexendo em coisas que não deveria, disse uma voz no telefone, masculina, calma, sem pressa. Aquela calma específica de quem não está nervoso porque acha que tem controle. É um conselho. Grátis. Saulo sentou na cama. Ficou ouvindo. Sua ex-esposa está morta nos registros, continuou a voz. Se ela aparecer nos registros como viva, vai ser muito complicado para todo mundo. Entende o que estou dizendo? Estou entendendo, disse Saulo. Bom, então você entende que é melhor que as coisas permaneçam como estão. Você está bem. Seus negócios estão bem. É uma boa situação para preservar. Posso te perguntar uma coisa? Disse Saulo. Pausa. Pode. Você sabe onde eu estou agora? Num hotel de Belo Horizonte. 12º andar. Correto, disse Saulo. O que você não sabe é que essa ligação está sendo gravada desde o 2º anel. Pausa. E que meu advogado vai ter esse arquivo às 8 da manhã. Silêncio do outro lado. Boa noite, disse Saulo, e desligou. Ficou sentado na escuridão por um momento. O coração estava acelerado, mas a cabeça estava clara. Havia esperado por isso. Havia preparado para isso. Quando você começa a mexer em estruturas antigas e podres, elas reagem.
Era previsível. O que havia mudado era que desta vez ele não estava despreparado. Enviou uma mensagem de voz para o advogado, descrevendo a ligação. Enviou outra para o investigador, pedindo o rastreamento do número. Depois, foi ao quarto de Dinara, bateu de leve. Ela abriu em segundos. Havia aprendido a dormir leve. Ele contou o que havia acontecido. Viu o medo aparecer no rosto dela, genuíno, involuntário. Eles sabem onde eu estou, ela disse. Eles sabem onde eu estou, ele corrigiu. Você é o segredo. Nenhuma ligação foi no seu quarto. Nenhum nome foi dito. Para eles, ainda é uma especulação. Por quanto tempo? Até a documentação ficar pronta e o processo ser protocolado, ele disse. Depois disso, a proteção é formal. É diferente. Faltam ainda 8 dias, ele disse. 8 dias para a documentação estar completa. Ela ficou olhando para ele. Eles vão tentar alguma coisa antes disso. Provavelmente. E você está tranquilo? Não, ele disse honestamente. Mas é diferente de estar despreparado. Ela assentiu devagar. Olhou para o filho que dormia. Se alguma coisa acontecer comigo, não vai, ele disse. Deixa eu terminar, ela disse, firme. Se alguma coisa acontecer comigo, o Caio vai ser seu. Não quero que ele cresça sem saber quem é, sem ter o pai. Você promete isso? Saulo ficou em silêncio por um momento. Não vai precisar, ele disse. Mas sim, eu prometo. Ela assentiu. E então fez algo que nenhum dos dois havia previsto. Ela se levantou, foi até ele e abraçou. Não de forma romântica, de forma humana. O abraço de duas pessoas que passaram por coisas demais e precisavam, naquele momento, da realidade física de outra pessoa existindo. Ele abraçou de volta. Ficaram assim por alguns segundos. Depois ela recuou, voltou para a cama, se deitou de lado de costas para ele. Vai dormir, ela disse. Amanhã vai ser longo. O investigador retornou com o rastreamento às 6 da manhã. O número havia sido usado de um chip pré-pago, comprado numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul. A localização do sinal, na hora da ligação, era Campo Grande. Campo Grande, onde Hélio Ramiro Falcão operava. Saulo levou isso ao advogado. O advogado ficou em silêncio por um momento, então disse algo que Saulo não esperava. Isso pode ser bom, disse o advogado. Como pode ser bom? Porque eles ligaram antes de você ter feito qualquer movimento formal. Isso significa que estão nervosos. Quando estão nervosos, cometem erros, e erros deixam rastros melhores do que qualquer investigação planejada. Quanto tempo precisamos ganhar? 8 dias para a documentação, mais 2, 3 para protocolar adequadamente. 11 dias. E se eles se moverem antes? Aí depende do que eles fizerem. Se for outro contato verbal, mais material para nós. Se for algo físico, não vai ser físico, disse Saulo. Porque para isso precisariam saber onde ela está. E não sabem. O advogado olhou para ele. Saulo, preciso que você seja honesto comigo. A decisão de trazer ela para Belo Horizonte, em vez de um lugar mais isolado, foi pragmática ou emocional? Saulo ficou em silêncio. As duas coisas, ele disse finalmente. Tudo bem, disse o advogado. Só precisava saber. Estou montando a estratégia de proteção e preciso entender os pontos de vulnerabilidade. Naquele dia, os seguranças de Dinara foram reforçados. Mais um homem em cada turno. O hotel foi informado discretamente que havia uma questão de segurança envolvendo hóspedes específicos, sem detalhes. E a gerência cooperou com restrições de acesso. Saulo não voltou ao escritório durante toda aquela semana. Trabalhou do hotel em reuniões por vídeo, respondendo e-mails com metade da atenção. A outra metade estava permanentemente no corredor, nos seguranças, no telefone, esperando tocar de novo. À tarde, invariavelmente, ele passava algum tempo com Caio. Era Dinara quem havia proposto isso formalmente no quarto dia. Ele precisa te conhecer, ela havia dito simplesmente. Não de forma forçada. Só fica presente. O resto acontece.
E havia acontecido, da forma discreta e inevitável que crianças pequenas permitem. Caio havia decidido que Saulo era interessante de uma maneira que tinha a ver com o carrinho, com o fato de Saulo fazer barulhos de motor melhores do que a mãe, e com a disponibilidade irrestrita de biscoitos. Eram razões sólidas para 2 anos de idade. No 7º dia, Caio disse, pai, não para Saulo, não diretamente. Ele estava brincando de costas e disse a palavra para o carrinho, como se o carrinho fosse uma entidade separada que precisava ser informada. Pá! Ele disse, ou algo próximo disso, num som ainda impreciso, mas inequívoco. Saulo estava no sofá e ouviu. Ficou completamente imóvel. Dinara olhou para ele de longe com uma expressão que era ao mesmo tempo dolorosa e cheia de ternura. Ele ainda não sabe usar certinho, ela disse baixinho. Tá bom, disse Saulo, com uma voz que estava claramente não completamente estável. Ela não comentou mais. No 9º dia, Antônio Claret tentou fugir. O investigador havia mantido monitoramento discreto sobre ele desde a reunião no hotel. Naquela manhã, Antônio havia comprado passagem para Lisboa com um cartão de crédito que não era o habitual. Um cartão em nome da esposa. O voo era em 3 dias. Saulo recebeu essa informação às 10 da manhã e imediatamente repassou ao advogado. O advogado agiu rápido, através do canal restrito da Receita Federal, com o material compilado pelo investigador mais os arquivos de Dinara, foi formalizado um pedido cautelar de restrição de viagem para Antônio Claret Mourão naquela tarde. Quando Antônio chegou ao aeroporto 3 dias depois, foi abordado antes do check-in por 2 auditores fiscais e um delegado federal que o estava esperando com uma intimação. Saulo soube disso pelo advogado, por telefone, naquela tarde. Ficou sentado no quarto de hotel em silêncio por um longo tempo depois de desligar. 12 anos. O homem havia sido parte da estrutura da sua vida por 12 anos. E havia estado do lado errado por quanto tempo exatamente? Quanto do que Saulo acreditava ter construído havia sido construído em cima de uma base comprometida? Dinara entrou no quarto sem bater, o que havia começado a fazer naturalmente nos últimos dias. Olhou para o rosto dele. Antônio? Ela perguntou. Sim, ele disse. Ela sentou do lado dele no sofá sem falar nada. Caio estava dormindo no outro quarto. Você vai ficar bem, ela disse depois de um tempo. Estou bem. Você não está. E não precisa estar. Ela olhou para a frente. Você perdeu muita coisa. Você tem todo o direito de ficar destruído com isso. Eu não tenho tempo para ficar destruído. Isso não é uma questão de tempo, ela disse. É uma questão de ser honesto consigo mesmo. Você pode ser forte e ao mesmo tempo reconhecer que está machucado. As 2 coisas cabem juntas. Ele ficou em silêncio. Quando você estava lá, ele disse devagar, nos piores momentos, o que te fazia continuar? Ela pensou por um instante. O Caio, ela disse simplesmente. Primeiro o Caio, depois a raiva. A raiva de quem tinha me forçado a chegar até Lali. A raiva funciona muito bem como combustível por um tempo. Ela fez uma pausa. Depois de um ponto, a raiva esgota. E aí só sobra o que é real, o que importa de verdade. E o que sobrou? Ela olhou para ele. Você, disse ela, entre outras coisas. Silêncio. Isso é complicado, ele disse. Sim, ela concordou. Mas a maioria das coisas que vale alguma coisa é complicada. Eles ficaram em silêncio por um tempo, não um silêncio desconfortável. O tipo de silêncio que existe entre pessoas que compartilharam peso demais para precisar preencher espaço com palavras. No 11º dia, a documentação de Dinara ficou pronta. Ela ficou segurando o documento nas mãos por um longo tempo. Era um papel simples, um nome, uma foto, um número, as burocracias da existência. Mas para ela, representava algo que havia faltado por 3 anos. A possibilidade de existir oficialmente, de não ser invisível, de ter um filho que existia no sistema atrelado a uma mãe que também existia. Ela chorou.
Desta vez, não tentou esconder. Caio, que estava no colo dela, ficou olhando para o rosto da mãe com expressão de preocupação séria e depois esfregou a própria face na bochecha dela numa tentativa de consolo que era ao mesmo tempo ineficiente e absolutamente perfeita. Saulo assistiu tudo isso de longe. Havia uma câmera emocional naquele momento. O tipo de cena que não é pensada nem planejada, que acontece porque a vida às vezes produz exatamente o enquadramento que precisa ser visto. "Tudo bem?" ele perguntou para ela. Ela levantou os olhos. Eram os olhos de alguém que está começando a acreditar que pode existir outra vez. "Tudo bem", ela disse. O depoimento de Dinara foi protocolado na semana seguinte. Ela foi acompanhada pelo advogado e por Saulo, que ficou do lado de fora da sala enquanto ela respondia às perguntas dos auditores. A sessão durou 4 horas. Os arquivos de planilhas foram apresentados, autenticados e incluídos no processo. Quando ela saiu da sala, estava exausta. Mas havia uma leveza diferente naquele cansaço. O cansaço de quem terminou alguma coisa, em vez do cansaço de quem carrega. "Como foi?" ele perguntou. "Eles fizeram perguntas difíceis", ela disse, "sobre detalhes que eu achei que tinha esquecido. Mas lembrei de tudo." Ela olhou para as mãos. Quando você fica com alguma coisa pesada por tempo demais, ela fica gravada. Cada detalhe. O advogado, ao lado deles, tinha uma expressão que Saulo havia aprendido a ler como otimismo contido. "O depoimento foi muito sólido", disse o advogado. "O material das planilhas aliado ao relato dela cria um quadro robusto." Fez uma pausa. "Ainda há um passo importante. Hélio Ramiro Falcão precisa ser formalmente identificado e incluído na investigação. Com o que temos sobre o armazém em Campo Grande..." "Quanto tempo?" perguntou Saulo. "Com o pedido de busca e apreensão que estamos montando? Se tudo correr bem, 2, 3 dias." Saulo assentiu. Dinara olhou para ele. Havia uma pergunta no rosto dela que ela não estava fazendo em voz alta. "Vai acabar", ele disse, como resposta para a pergunta que ela não fez. "Você tem certeza?" "Não tenho certeza de nada", ele disse honestamente. "Mas a gente foi até aqui. Não para agora." A busca e apreensão no armazém de Campo Grande aconteceu numa quinta-feira de manhã. Saulo soube pelo advogado, via telefone, enquanto tomava café no hotel. A ação havia sido executada por auditores federais e uma equipe da Polícia Federal. O homem, que operava sob o nome de Ronaldo Feitosa, havia sido detido dentro do armazém sem resistência. Os computadores, HDs externos e documentos físicos encontrados no local foram apreendidos. Hélio Ramiro Falcão estava sob custódia. Saulo desligou o telefone. Ficou olhando para o copo de café na frente dele por um momento. Depois foi ao quarto de Dinara. Ela abriu a porta já sabendo pelo rosto dele, antes mesmo de ele falar. "Ele foi preso", disse Saulo. Ela ficou em silêncio. Depois, fechou os olhos por um longo segundo. Quando abriu, havia uma lágrima no canto do olho esquerdo que ela deixou ficar. "Acabou?" ela disse. "Essa parte sim", ele respondeu. "O processo vai demorar. Tem Antônio, tem Hélio, tem o processo judicial. Vai ser longo. Mas a parte em que você precisa se esconder, acabou." Ela encostou a testa na moldura da porta, olhando para o chão. Caio apareceu entre as pernas dela, com o carrinho vermelho na mão. Olhou para Saulo, estendeu o carrinho. Saulo pegou, fez barulho de motor. Caio gargalhou e correu de volta para dentro do quarto. Dinara levantou a cabeça. Havia um sorriso no rosto dela agora. Pequeno, cansado, mas real. "O que acontece agora?" ela perguntou. Era uma pergunta grande. Saulo sabia que ela não estava perguntando só sobre o processo judicial. "O que você quer que aconteça?" ele devolveu. Ela ficou em silêncio por um tempo. "Eu quero um lugar para morar que não seja um hotel", ela disse. "Um lugar onde o Caio possa correr." Pausa. "Eu quero trabalhar de novo, fazer algo útil. Eu quero existir de novo, Saulo."
com nome, com identidade, com vida. Tudo isso é possível, ele disse. E o resto? Ela perguntou com cuidado. O resto a gente descobre, ele disse, sem pressa. Ela olhou para ele. Você não está com raiva de mim mais? Estou, ele disse. Mas a raiva não é a única coisa que eu tenho. Nunca foi. Ela assentiu devagar. Vai ser complicado, ela disse. Sim, vai ter muita coisa para conversar. Coisas difíceis. Sim, mas você não vai desaparecer? Não, ele disse. E havia nessa palavra uma firmeza que não precisava de elaboração. Ela abriu a porta mais. Entra então, ela disse. O Caio vai querer brincar com o carrinho até você não aguentar mais. Eu aguentei até as 4 da manhã na semana passada, ele disse entrando. Eu sei, ela disse. Eu ouvi. Nos dias seguintes, as coisas foram se reorganizando. O advogado coordenou a regularização completa da situação de Dinara. Identidade, certidão de nascimento de Caio, com os 2 nomes dos pais, todos os documentos que um ser humano precisa para existir oficialmente neste país. Era uma pilha de papel que representava o retorno à existência legal de 2 pessoas. Saulo encontrou um apartamento em Belo Horizonte, num bairro tranquilo, com uma varanda e um quarteirão com árvores onde Caio poderia correr. Não o apartamento onde ele morava. Aquele estava carregado de 3 anos de um luto que havia sido real, mesmo que a causa não fosse. Um lugar novo, para começar de um ponto neutro. Dinara pediu que ficasse num lugar separado inicialmente. Não por frieza, mas porque havia 3 anos de separação que não podiam ser simplesmente ignorados. E ela precisava de espaço para entender quem era fora do modo de sobrevivência. Saulo respeitou isso sem questionar. Ele alugou o apartamento para ela. Contratou uma babá part-time para as manhãs para que ela pudesse buscar trabalho. Dinara havia passado 2 dias resistindo a isso. Não queria depender, não queria sentir que estava sendo administrada. Ele havia ouvido a resistência inteira sem interromper. Você não está aceitando ajuda porque não merece, ele havia dito quando ela terminou. Você está aceitando ajuda porque uma pessoa sozinha não pode fazer tudo. Isso é só lógica. Ela havia ficado quieta. E o Caio precisa de estabilidade enquanto você constrói. Ele continuou. Não é fraqueza, é estratégia. Ela havia concordado, relutante, com o tipo de relutância de quem concorda porque o argumento é bom e não porque cedeu. Era exatamente o jeito que ela sempre havia sido. E havia algo naquele momento que Saulo não conseguiu nomear, mas que foi como ver alguém voltando a si. O processo judicial se estendeu por meses, como processos judiciais fazem. Antônio Claret fechou um acordo de colaboração com o Ministério Público que resultou na devolução de recursos desviados e na confirmação de detalhes do esquema. Hélio Ramiro Falcão, sem acordo e com advogados que tentaram várias manobras processuais, acabou condenado em primeira instância. A sentença foi apelada, como é a praxe. O processo continuaria por mais tempo, mas o perigo havia cessado. Com Hélio sob custódia e o esquema exposto publicamente, o caso ganhou alguma cobertura nos veículos especializados em direito econômico. Nada sensacionalista, mas suficiente para tornar qualquer retaliação politicamente inviável. A ameaça prática a Dinara havia se dissipado. Ela começou a trabalhar 3 meses depois de sair do hotel. Uma empresa de contabilidade de médio porte que havia sido indicada pelo advogado que conhecia o sócio principal. Ela havia feito a entrevista sozinha, sem mencionar Saulo, sem pedir favores. Havia sido contratada pelos próprios méritos, pela experiência que tinha antes de tudo isso, pela forma direta e competente que havia respondido às perguntas do entrevistador. Quando ela contou para Saulo, havia uma satisfação no rosto dela que ele nunca havia visto. Não a satisfação de algo resolvido, mas a satisfação de algo construído. Eles me contrataram, ela disse no telefone. Eu sei que iam, ele respondeu. Você não podia saber disso. Podia, disse ele. Eu te conheço. Breve silêncio. Você ainda me conhece, ela disse.
Não era uma pergunta. Ainda, ele disse. Caio completou 3 anos num sábado de manhã com sol. Dinara havia organizado uma festa pequena no apartamento. Só os 3, mais a babá que havia se tornado quase da família, mais o advogado e a esposa dele, que haviam estabelecido uma amizade genuína com Dinara nos meses anteriores. Era pequenininha, do tipo que cabe numa varanda, com bolo de chocolate e bexigas azuis. Saulo chegou com um caminhão de brinquedo grande o suficiente para ter chamado atenção na loja. Dinara havia olhado para o presente com uma expressão que misturava diversão e exasperação. Saulo, é um caminhão. Eu sei que é um caminhão. É um caminhão do tamanho de uma televisão. O vendedor disse que é a faixa etária certa. O vendedor vendeu para você porque você tem cara de pai de primeira viagem que nunca soube dizer não em loja de brinquedo. Isso é possível. Ela abalou a cabeça, mas estava sorrindo. Caio viu o caminhão e parou completamente no meio da sala. Ficou olhando para ele com os 2 braços caídos ao lado do corpo e uma expressão de deslumbramento absoluto que só existe no rosto de crianças pequenas e de adultos diante de coisas que nunca esperavam. Depois olhou para Saulo. Pá, ele disse, com clareza dessa vez, sem ambiguidade. Pá, olha. Saulo ficou de joelhos na frente do filho. Eu estou olhando, disse ele. É meu? É seu. Caio olhou de novo para o caminhão, depois de volta para Saulo. E então fez o que crianças de 3 anos fazem no momento exato certo. Jogou os braços no pescoço do pai com toda a força que tinha, que era surpreendentemente considerável para alguém do tamanho dele. Saulo fechou os braços em torno do filho. Dinara assistiu de longe. Havia virado um pouco de lado, como quem não quer ser visto, sentindo o que está sentindo. Mas havia um sorriso no rosto dela que era o maior que Saulo havia visto desde que a reencontrou. Mais tarde, depois que o bolo foi comido e as bexigas foram estouradas e Caio havia adormecido, abraçado com o caminhão numa posição que desafiava a ergonomia, Saulo e Dinara ficaram na varanda. 2 copos de refrigerante na mesa entre eles. A cidade lá embaixo, com o movimento de sempre. Ele disse pai, disse Saulo. Sim, disse ela. De verdade dessa vez. Ele diz há algumas semanas, ela disse. Eu estava esperando você ouvir. Ele olhou para ela. Você estava esperando? Sabia que ia acontecer hoje, ela disse de forma simples. Ele é parecido com você nesse sentido. Faz as coisas no momento certo. Silêncio. Dinara, ele disse. Eu não sei como a gente vai ficando daqui para frente, disse ele, com a honestidade direta que havia sempre sido o jeito dele. Não sei se vai funcionar de um jeito ou de outro. Há muita coisa que ainda precisa de tempo. Muita coisa que a gente ainda precisa conversar. Eu sei, ela disse. Mas eu sei que não quero ficar longe, disse ele. Do Caio. E de você. Ela ficou olhando para ele. Eu também não, disse ela. Então a gente começa por aí? A gente começa por aí, ela concordou. Não era uma declaração, não era uma promessa solene, nem um recomeço cinematográfico. Era só 2 adultos que haviam passado por coisas demais, sentados numa varanda com refrigerante morno, decidindo o que queriam tentar. Às vezes é isso, às vezes é exatamente isso. O sol estava começando a baixar no horizonte. Lá dentro, Caio dormia com o caminhão maior que o necessário. E na varanda, por enquanto, havia apenas o silêncio confortável de quem não precisa mais fugir de nada. Meses depois, numa tarde de semana, Saulo dirigia pela mesma estrada de terra do interior de Minas, onde tudo havia começado. Dinara estava no banco do passageiro. Caio, no banco de trás, havia caído no sono com o rosto amassado no cinto de segurança. Eles estavam voltando de uma visita à propriedade rural da empresa. A mesma propriedade, a mesma estrada, o mesmo sol pesado do interior que aquecia o asfalto até tremer. Quando passaram pelo trecho onde a caçamba de lixo ainda existia, Saulo diminuiu o carro automaticamente. Dinara olhou para o local. Ficou em silêncio por um momento. Outro dia eu pensei,
ela disse devagar. Se você não tivesse diminuído o carro, se você tivesse passado direto, eu ia ver você de qualquer jeito, ele disse. Você não podia saber que era eu de costas. Não, mas fui lento o suficiente para ver quando você virou. Ela ficou olhando para a estrada. Foi sorte, ela disse. Ou não, ele disse, dependendo do que você acredita. Você não acredita em destino. Não acreditava, ele disse. Mas agora tenho um filho de 3 anos que me chama de pai e dormindo de boca aberta no banco de trás. Então, estou revisando algumas posições. Ela riu. Era um riso real, pleno, do tipo que vem de dentro, do tipo que a vida, quando é justa, permite de vez em quando. Saulo acelerou de novo. A estrada seguiu, longa e irregular e cheia de poeira, como estradas de interior são, e eles seguiram juntos por ela. Algumas histórias não acabam com respostas. Acabam com a coragem de continuar fazendo as perguntas certas, ao lado das pessoas certas, no tempo que ainda resta. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir até o fim. Essa história foi feita com muito cuidado, pensando em cada um de vocês que dedica o tempo de vocês para estar aqui com a gente. Se essa narrativa tocou em alguma coisa dentro de você, se em algum momento você segurou o fôlego, se sentiu o peso do que a Dinara carregou sozinha, se torceu para que o Saulo chegasse a tempo, então ela cumpriu o que veio fazer. Deixa o seu like aqui no vídeo. Parece pouco, mas é o que diz para o canal que o que fazemos aqui importa. É o que nos permite continuar produzindo histórias assim, longas, cuidadosas, feitas para você sentir de verdade. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque as próximas histórias estão vindo e você não vai querer perder. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Sempre fico impressionado com os lugares de onde vocês chegam até a gente. Do interior do Maranhão, de Lisboa, de Toronto, de uma cidade pequena que eu nunca ouvi o nome, cada comentário de localização é uma prova de que histórias atravessam qualquer distância. E se você conhece alguém que merece uma boa história hoje, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes é isso que o dia da pessoa precisa. Muito obrigado, a gente se encontra na próxima história.